Se ela tivesse falado assim pra amiga, amiga, ou eu fico com Zambelli, ou eu fico com Dudan. Ou seja, tem um ou antes, tem um ou no meio. Nesse caso, ela deixou claro, ou um ou outro. Nesse caso que ela vai especificar, se eu fizer a tabela verdade aqui, 1, 2, 3, 4, VV, VF, FV e FF, eu vou ter uma tabela verdade daqui até aqui exatamente igual. Então vai ser uma coisa assim, ó. VV e F aqui no final. A diferença é que se ela ficar com os dois, aí ela vai estar mentindo. Porque ela falou, ou eu fico com o Zambelli, ou eu fico com o Dudan. Pegou os dois, a tarada. Aí é uma mentira. Aí é falso. Sacaneou, amiga? Falou, porra, tem que ficar com um ou outro. Diferente daqui. Porque ela não disse que é ou um ou outro. Vocês entendem isso? Hã? Não viaja, né? Ó, as pessoas começam a viajar, meu. Ana, presta atenção. Quando eu digo ficar com o Zambelli ou o Dudan, fazer as duas coisas não é errado. Esse ou aqui nós chamamos de disjunção inclusiva. O que é isso? Presta atenção, ó. Ficar com um, ficar com o outro e inclusive ficar com os dois. Nesse caso aqui, nós chamamos de disjunção exclusiva. Exclui a possibilidade de ficar com os dois. Esse é o padrão de prova. Mas a CESP, somente a CESP, às vezes cobra esse cara. Que como eu identifico? Primeiro, diferente, né? Ele vai ter que começar com ou e meter um ou no meio. Diferente desse cara, que só tem um ou. Primeira diferença. No símbolo, qual é o símbolo desse cara? É o ou aqui, tipo um V, né? Aqui é igual, só que tem um risquinho embaixo. Tudo bem? Então, esse aqui é a disjunção inclusiva e essa é a disjunção exclusiva. Exclusiva. Esse cara eu só vou comentar. A probabilidade dele cair na prova é mínima. Não vou colocar na tabuada para decorar. Mas é lógico para decorar ele. O que muda é quando tiver um ou, olha o que eu sei. Vai mudar essa coisa quando os dois é verdadeiro. Porque não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? O que eu vou exigir de vocês que decorem é o tradicional da disjunção. Essa disjunção tradicional eu vou exigir de vocês. Esse cara que eu tô mostrando para vocês vai ter aí uma meia dúzia de questões de prova da CESP com ou, tem. De um total de 1000, tem uma meia dúzia sim. Nós vamos fazer elas, vocês vão ver que não tem nenhum segredo. É só tomar cuidado com esse detalhe aqui. Eu vou deixar até copiar depois, mas eu não vou colocar na nossa regra como é obrigado para a prova, tá? Então olha só, esse nosso ou principal, como é que eu decoro esse ou principal? Como é que eu decoro esse cara? Só é o quê? Uma frase. Como é que fica? Vou decorar essa linha que é mais fácil, é ou não é? Ficaria como? Só é o quê? Falso se o quê? Ambas forem falsos. Se eu fosse decorar esse cara aqui numa linha só, como é que ficaria isso? Como é que eu poderia decorar ele? Sem ter que fazer a tabela verdade. Posso decorar de duas maneiras diferentes, né? Uma, só é falso se ambas forem iguais. Certo ou não? Mesmo valor lógico. Ou posso decorar, só é verdadeiro se tiverem valores lógicos diferentes. Tipo V e F, FV. Sim ou não? Beleza. Esse cara aqui, eu vou enfiar lá no nosso tema. Vem comigo, olha só, ó. Disjunção. Disjunção. Primeira coisa, como identificar isso? Como isso é representado? Vem assim, ó. Primeira proposição, segunda proposição, e o que vai conectar eles é o ou. Ou. Segunda coisa para nossa regra. Professor, qual é o símbolo disso? Símbolo disso é um tiozinho. Olha que maravilha. Desculpa, o ou. Contrário, botei o tio ali. Tio é outra coisa. Aquele ó, acento circunflexo. Ou, fechou? Ou.
Como eu decoro em uma única frase? Aqui está minha frase. A frase é: só é falso se ambas proposições forem falsas. Falsas. Ok? Vou apagar essas frases aqui, porque eu vou colocar aqui uma dica bem importante, tá? Presta atenção. Às vezes as pessoas confundem conjunção com disjunção. Não sabem qual que é o e, qual que é o ou, e às vezes confundem os símbolos. Então presta atenção, ó. Para não misturar, ó a dica que eu vou dar. Conjunção com disjunção. Você não sabe qual que é o e e qual que é o ou, tá? Então a dica que eu dou é ordem alfabética. O que vem antes? Conjunção ou disjunção no Aurélio? Conjunção. No Aurélio, o que vem antes? O e ou o ou? Então, o e que vem antes é a conjunção. O ou que vem depois é a disjunção. Mais uma confusão que as pessoas costumam fazer. O símbolo. Qual que é o para baixo ou para cima? Essa é muito fácil, olha só. Olha pro ou aqui, ó. Olha o ou, ó. Uou, uou, uou. Pra cima. Consequentemente, o e, você, e. Pra baixo. Tudo bem? Então, não misturem conjunção com disjunção e não misturem os símbolos, tá? Ó. Vem pra cá, ó. Próximo. Essa regra agora... Não deu tempo de copiar? Não. Porra, fui no banheiro, voltei, fiz número 2 e tal. Tô brincando. Foi rápido. Ai, Jesus. Ai, pelo amor de Deus. Tô brincando. Deu tempo sim, tá? Ó, por que não deu tempo de copiar? Por que eu tô falando? Primeiro, por que estão copiando? Essa porcaria tá na apostila. Segundo, o que eu pedi é isso aqui, sim ou não? Isso aqui. Isso aqui não dá pra ir pra prova sem isso aqui. Isso aqui tudo dá. Aqui lá não. Agora eu vou dar para vocês a tabela mais importante para a prova. É a tabela assim, ó. O que eu vou explicar agora aqui, esse assunto aqui, ele vai cair na prova certo. Ele cai em todas as provas de lógica. Que é a tabela mais importante, que é o nosso amigo condicional. Que funciona assim, ó. Se... Espera, deixa eu pensar. Let me think, let me think. Aha. Proparoxítona. Então. Certo? Ok. Proparoxítona tem acento, eu acho, né? Ela própria é proparoxítona. Proparoxítona. Ok. É que você não sabe onde é que eu acento. Tá, então não tem acento. Pronto, essa é nova, tá? Não tem, deixa lá. Estresse, meu, tenta ajudar o negócio, já está. Deixa lá. Mas a regra tá clara, sim ou não? Essa regra é verdadeira, né ou não é? Sim. Se a palavra é uma proparoxítona, então a gente acentua, sim ou não? Sim. Ok. Então eu queria justamente uma frase que fosse verdade. Essa frase é uma frase que é verdadeira. Então, beleza. Ok. Primeira coisa, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de um cara que se chama condicional. O condicional, ele é o cara que ele não tem apenas um conectivo aqui no meio. Ele tem um conectivo que ele começa com C, tá? Ele vai começar aqui, vou botar aqui em azulzinho, pode ser. Com C, e aqui no meio tem uma vírgula e um então, tá? Então, essas são as características do condicional, tá? Às vezes, o que acontece? Às vezes, ele tem algumas variáveis. As variáveis dele às vezes, ele pode aparecer assim, ó, C, a primeira proposição, ao invés de aparecer o então, vem uma vírgula só. O então fica como um sujeito oculto, mas ele estará lá.
Porque se você ler, dá pra imaginar que ele tá lá. Porque assim, ó, se é proparoxítona, o que a gente aprendeu em português? Quando tem vírgula, a gente respira. Pelo menos foi assim que eu aprendi, não é? Então vem comigo. Ó, se é proparoxítona, então... Não falei? Então, automático vai, né? Se é proparoxítona, acentua-se. Mas é uma conclusão, é ou não é? Dá a mesma ideia. Então pode aparecer o então, como pode não aparecer. Na trivial é isso aqui, mas a CESP às vezes inventa. E o além da invenção dela é também acontecer de substituir o ser por quando, que também é um advérbio temporal. Quando? Não é? Não dá uma ideia de... Vocês têm que assistir aula de português urgente. Então, ó. Também está correto. Eu acertei, viu? Quando, nesse caso é. Ó, o quando ele pode ser de várias coisas, nesse caso ele é. Ó. Quando é paroxítona, então acentua-se. Não é a mesma ideia de se é paroxítona, então acentua, sim ou não? Sim. Trivial, sim, então. Mas pode aparecer sumido, então, como pode aparecer o quando no lugar do se, tá? Tô falando isso pra CESP. Raciocínio lógico, ele muda muito de banca para banca, ok? Nós estamos focados na CESP. Por exemplo, se fosse Sesgran Rio, quase nada disso aqui cai. Desculpa, na FCC quase nada disso aqui cai outra parte, mas ainda bem que nós estamos na CESP, então. Que é a mais punk. Ó, beleza? Condicional. Símbolo do bicho. Símbolo do bicho. Ele é assim, ó. Símbolo. Veio uma proposição, a setinha vai vir a outra proposição. Sempre essa seta na frase, ela fica onde está o então. Se não tem o então, onde está a vírgula. Então, essa vírgula aqui, ou esse então, ele me diz onde está a seta. O que está antes da vírgula, ou antes do então, é a primeira proposição. E tudo que está depois do então é a segunda proposição. E antes da primeira proposição não tem outra seta? Não, é só uma seta só no meio ali. Tá? A seta fica bem na posição do C. Então, isso fica assim, ó. Eu tenho uma proposição P e eu tenho uma proposição Q, tá? Primeiro, 4 possibilidades. Já que eu tô falando de 2 proposições, eu tenho 4 possibilidades. Que são elas: VV, VF, FV e FF, tá? Tô fazendo minhas combinações aqui. Agora, olha só que interessante. Eu quero descobrir o valor lógico do P e o Q junto, mas o que conecta eles é um condicional, que tem como símbolo essa seta. Então, presta atenção que aqui é importante o sentido da seta. Sempre da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, essa seta, quem vem antes da seta é a proposição que vem antes do vírgula então. Ó. Então, se antes do vírgula então tem o P, aqui vem o P antes da seta. Quem vem depois da seta é todo mundo que está depois do então. Se tem o Q, é o Q que está lá. Tá claro até agora? Ok. Agora é que são elas. Vamos pensar aqui. Então você sabe que se é para paroxítona, então você acentua. Tá claro isso? Sim ou não? Então olha só, vem comigo. O que foi, meu Deus? Molhei ali? Tô babando, desculpa. É pior que é mesmo, olha aqui. Tá chovendo aqui na frente. Tá, beleza. Ó, vem comigo, presta atenção. Vocês estão perdendo foco, meu, muito fácil. Ó, se é proparoxítona, então acentua-se. Aí eu encontrei uma palavra e olhei pra ela. É proparoxítona? É proparoxítona, sim ou não? Sim. Aí eu fui lá e acentuei. Tá certo ou errado? Certo. Certo. Parabéns, professor. Aprendeu a regra fácil. Aí eu fui lá e encontrei uma outra palavra. Essa outra palavra era proparoxítona? Sim. Aí o que eu fiz? Não acentuei. Certo ou errado? Errado. Muito bom, amores. Muito bom. Aí eu encontrei uma outra palavra. Era proparoxítona? Não. Mas eu fui lá e pum! Acentuei a bicha. Certo ou errado? Certo ou errado? Olha pra minha regra. O que minha regra disse? Se for proparoxítona, então eu disse que só acentua se for proparoxítona? Tá escrito isso aqui? Não. Então não inventa, cabeção. É o que tá aqui. Tá escrito que se for, eu sou obrigado a acentuar. Agora não tá dizendo só acentua se for. Não. Então se eu acentuei, como não é, não tá infringindo minha regra. Então isso aqui é verdadeiro.
Tem nada de errado. Encontrei uma palavra que não é proparoxítona, resolvi não acentuá-la. Estou infringindo minha regra? Não. Também é verdadeiro. Eu só vou infringir a regra quando eu encontrar uma palavra proparoxítona e fazer o quê? Não acentuá-la. Porque a minha regra diz que se ela é proparoxítona, eu sou obrigado a acentuá-la. A gente diz numa condicional que o seguinte, essa primeira proposição aqui, ó, essa proposição 1 aqui, vou botar P, que é a primeira proposição, que é proparoxítona, a gente diz que isso aqui é condição suficiente, enquanto a segunda proposição é condição necessária. O que quer dizer isso? Assim, ó, você consegue determinar o valor lógico com apenas o primeiro cara. Porque se esse primeiro cara, que é o P, for falso, não me importa quem é o segundo cara. A proposição toda vai ser quem? Verdadeira. Vamos de novo? Olha só. Se a primeira proposição, que é o P, não acontece, não importa o valor lógico da segunda proposição. Todo o conjunto da obra vai ser verdadeiro. Se eu encontrei uma palavra que ela não é proparoxítona, nem vou aplicar a regra, porque a regra é para as palavras proparoxítona. Então não tem como contrariar a regra, porque a regra me diz, se for proparoxítona, encontrei uma palavra que não é, eu não vou contrariar a regra. Quando eu contrario a regra, quando eu encontrar uma palavra que é proparoxítona e não obedecer o que está mandando. Tá? Então quando eu encontrar verdadeiro, aí é necessário saber qual é o valor lógico da segunda proposição para poder determinar se é verdadeiro ou falso. Porque se isso aqui é verdadeiro, necessariamente eu preciso saber se esse cara é verdadeiro ou se esse cara é falso. Se a segunda parte for verdadeira, tudo é verdadeiro. Se a segunda parte for falsa, tudo é falso. A prova pode cobrar isso assim, ó. Ela coloca uma frase assim, ó. Se é proparoxítona, então acentua-se. Aí ele coloca assim, ó. Proparoxítona é uma condição necessária para acentuar. Tá errado? Ele tinha que falar que proparoxítona, como é a primeira proposição, é uma condição o quê? Suficiente para acentuar-se. Assim como ele pode falar assim, ó, a acentuação é uma condição suficiente para ser proparoxítona. Não, a acentuação, como é a segunda proposição, é uma condição o quê? Necessária para ser proparoxítona. Não confundam essa ordem, tá? Dá pra pensar assim, ó. Ah, onde você mora? Eu já morei numa casa que não tem número. Quando não tem número, a gente põe assim, ó. Sem número. Sim ou não? Sem número. Suficiente e necessária. A primeira condição se chama suficiente. A segunda condição se chama necessária. Tudo bem? Não misturem isso. E a prova vai misturar. Ok? Primeiro suficiente, segundo necessário. Agora, olhem só. Vem comigo. O mais importante daqui, que é o que a gente precisa, é essa frase, que é a frase mais importante de toda a lógica para a prova, que é o seguinte: como que eu decoro essa tabela verdade? Vou decorar a exceção. Qual que é a exceção? Perfeito, vamos lá, Ana. Só é o quê? Só é falso o se então, se o quê? Notem que a ordem aqui importa, sim ou não? Porque se eu falar assim, ó, só é falso quando uma é verdadeira e outra é falsa. Não, porque aqui uma é verdadeira e outra é falsa e não deu falso. É ou não é? Então só vai ser falso se o quê? A primeira proposição for o quê? E a segunda for? Então só é falso se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Tá claro isso, sim ou não? Então nós vamos colocar lá tudo o que nós precisamos e as únicas coisas que nós precisamos para a prova do se então, tá? Então assim, ó, vamos colocar aqui então o cara mais importante, hein? É o cara que eu disse, vai cair na prova certo. É a condicional. Condicional, tá? Primeiro, representação. Como que eu vou identificar o condicional? Representação. Maneira uma, clássica. Se... vai vir a primeira proposição, vai vir uma vírgula, vai vir um então. Tá? É a maneira clássica. Aí vem a segunda proposição. Maneira 2, mais alternativa. Se vem a primeira proposição, aí só a vírgula vem a segunda proposição.
E a maneira 3, mais e mais alternativa, mais raro de aparecer, mas pode aparecer, que é o quando no início no lugar do se. Aí vem a primeira proposição. Claro que aqui ele pode botar tanto vírgula quanto então, ou os dois, ele que sabe, né? Não faz diferença. E aí vai vir a segunda proposição. Ok? Sempre, quando eu falo em condicional, a primeira proposição é considerada, é chamada de condição suficiente. Já a segunda proposição é chamada de condição necessária. Necessária. E o mais importante é a tabela verdade, que eu preciso para a prova, que é uma frase só. Que é o quê? Esse cara, ele só é falso se o quê? Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Somente nesse caso ele é falso. Certo? Isso, obrigado. Faltou ali o simbologia, né? O símbolo dele é a setinha. Então vamos botar aqui o símbolo. Obrigado, na verdade faltou aqui. Símbolo, a setinha. Isso. Beleza. Que zorra eu fiz aqui hoje. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Vou apagar então. Vou tentar usar aqui então. Vem cá. O que foi? Assunto de mulher. Ah, dá até medo. Deixa eu pensar uma frase então. Só um pouquinho. Puta merda. Deixa eu pensar uma legal aqui, peraí. Tem que pensar um exemplo que vai fazer sentido. Tá. Vou usar o que está na apostila mesmo, que faz sentido para metade da turma, então. Vamos lá. Ó, vamos trabalhar agora com um cara chamado bicondicional. Ok? Bicondicional. Então vou usar esse exemplo aqui, olha só. Primeiro, como identificar o bicondicional? Como identificá-lo? Vai vir uma primeira proposição no meio e uma segunda. No meio delas vai aparecer se, somente se. Exemplo. Compro o sapato se somente se combina com a bolsa. Ok? Então, beleza. Vamos imaginar então esse exemplinho aqui então, tá? Bem interessante. A mulher pegou, chegou e falou: compra o sapato se somente se combinar com a bolsa. Então ela saiu com uma bolsinha e foi dar uma banda no shopping. Primeiro, a primeira proposição chamamos de P, segunda proposição chamamos de Q, e aqui o que conecta elas é um cara se, somente se. Esse cara aqui, qual é o nome desse cara? Condicional.
Now. Como é o símbolo dele? Uma seta que sai do primeiro cara e vai para o segundo. Esse cara, ele é o bicondicional. O símbolo dele é uma seta que vai daqui para cá e uma seta que volta. Por isso que ele é, ó, condicional, bicondicional. Faz sentido o símbolo, sim ou não? Bicondicional. Qual é a diferença do condicional para o bicondicional? Que o condicional fala, esse cara condiciona esse aqui. No bicondicional ele fala, esse cara condiciona esse aqui e esse cara condiciona esse aqui. Existe bicondicional nessa coisa, tá? Vamos para a tabela verdade. P, Q, 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Fechou as 4 linhas, tá? Ah, tem uma variável do condicional. Às vezes pode aparecer, ao invés de ser somente C, pode aparecer C e só C. C só C. Vou botar mais... C só C. Que é a mesma ideia, né? C, somente C, só que para ver o somente como só, tá? Então, olha só. Possibilidades. VV, VF, FV e FF. Então, vou colocar aqui todas as possibilidades distintas. E agora eu vou avaliar o P conectado com Q pelo bicondicional, que é uma seta que vai e uma seta que volta. Tá claro até agora? Ok, então nós vamos trabalhar com a tabela verdade desse cara. Então começamos assim, ó. Então a mulher pegou e virou pro cara, presta atenção. Você, amor, vou passear no shopping. O que tu vai fazer, amor? Vai comprar outro sapato? Não, amor, que isso? Eu vou comprar um sapato se e somente se ele combinar com a minha bolsa. Sai ela, obviamente, com uma bolsa básica, que combina com tudo. Lá vai ela pro shopping com a bolsinha dela. Tudo bem? Chegou essa mulher no shopping, ela voltou do shopping. E aí, você viu que ela comprou o sapato. Tá vendo? Verdadeiro aqui, ó. Comprou o sapato. Aí você olhou pro sapato, olhou pra bolsa dela e falou, não, realmente tá combinando. Então ela comprou o sapato e realmente tá combinando. Ela mentiu quando ela disse, compra o sapato se e somente se combinasse com a bolsa? Mentiu, sim ou não? Não, falei, amor. Falei, eu cumpro a minha promessa. Muito bom, amor. Muito bom. Lindo. Agora imagina o seguinte. Ela foi lá, falou essa frase, foi pro shopping, comprou o sapato. Sim ou não? Mas você olhou para ver se combinava com a bolsa? Não combinava. E agora? Tipo, sapato roxo, a bolsa com bolinhas amarelas. E aí? Ela mentiu ou falou a verdade? Mentiu. Obviamente ela vai tentar fugir. Não, essa é a nova tendência e tal. Mas não importa. Houve uma mentira, porque ela só comprava se combinar, certo? Então essa questão aqui está falso. Agora olha só. Presta atenção agora. Agora que é polêmico, ó. Ela falou, amor, compra o sapato se e somente se combinar com a bolsa. Ela foi no shopping, comprou o sapato, mas ela encontrou sapatos que combinavam com a bolsa. Ela mentiu ou ela falou a verdade? Mentiu. Ela tá louca, né? Não vai acontecer. Isso aqui é um exemplo hipotético. Mas se isso acontecesse, isso também é uma mentira. Por quê? O C somente C, ele é bicondicional. Por que o símbolo dele é assim? Porque ele vai e volta. Por que é C somente C? Porque tu pode ler assim ou assim. Eu posso ler assim, ó. Compro o sapato, C, somente C, combina com a bolsa. Como eu também posso ler assim, ó. Combina com a bolsa, C, somente C, eu comprar o sapato. Ele pode ir e pode voltar. Por esse motivo, quando combinar com a bolsa, obrigatoriamente eu tenho que comprar. Quando eu comprar, obrigatoriamente tem que combinar com a bolsa. Vocês entendem isso? Essas coisas estão casadas. Então, nesse caso, é uma mentira. Agora, se ela não encontrou o sapato que combinasse com a bolsa, não comprou o sapato, falso nos dois, a frase dela, compra o sapato se somente você combinar com a bolsa, é verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Tudo bem? Ok?